Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos às nossas aulas de atualidades e hoje o tema é Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. E quer saber mais? Se liga no X! Fala pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Um tema que eu até quero dar essa dica para vocês, para ficarem muito atentos, que pode aparecer nos principais vestibulares esse ano. Então vamos lá, dia 23 de junho de 2016, 51,9%, caramba, hein, que exatidão, vamos arredondar, vai, 52% da população votaram sim pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mas peraí, o que é Reino Unido? Europeia, Brexit, esses conceitos eu preciso saber? Sim, você precisa saber esses conceitos sim. Então vamos lá, Brexit, BR, Bretanha, exit, saída, então saída da Bretanha. Né? Reino Unido, o que é Reino Unido? Né? Reino Unido é um conjunto de países formado por Inglaterra, País de Gales, anexado, né, pelo Henrique II, lá na Idade Média ainda, na formação das monarquias inglesas, e a Escócia, que foi anexada também, né, dentro daquele contexto do envolvimento da monarquia Stuart com a monarquia inglesa, e posteriormente a Irlanda. No caso hoje você vai ter que lembrar que é a parte norte da Irlanda, porque em 1921, já no século XX, ocorreu a separação da República da Irlanda. Tá, mas Danilo, quais foram as repercussões? O que eu preciso saber? Quais são as dicas que você me dá aí para o vestibular? Então, ó, segue algumas repercussões. Assim que a decisão foi tomada pelo plebiscito, o primeiro-ministro David Cameron, ele falou, ó, tô fora, eu vou renunciar. Ele foi lá e pediu a renúncia, porque ele disse que não queria fazer parte dessa negociação, que é um processo até de certa forma longo, né, porque vai mais ou menos uns 2 anos para tudo se resolver, para a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. A outra repercussão, por que eles queriam isso? Quem que estava envolvido nisso? Ó, os partidos conservadores da Inglaterra faziam campanhas utilizando inclusive a bandeira Brexit, né, saída da Bretanha, como uma propaganda, né, falando sobre os refugiados, os imigrantes, que a Inglaterra sempre foi uma potência soberana e agora ela estava perdendo essa soberania, fazendo parte da União Europeia. Então você teve um envolvimento aí muito forte desses partidos conservadores. E aí você já lembra do crescimento da extrema-direita na Europa, que veio ocorrendo desde a crise na Grécia, com a recessão econômica de 2008, e está se espalhando por outros países. O que mais, Danilo, que eu preciso saber? A xenofobia, né? Isso é muito importante. Xenofobia, de origem grega, né? Xenos, né? Estrangeiro. Phobos, né? É medo, aversão. Aversão ao estrangeiro, medo do estrangeiro. Isso começou a ocorrer primeiramente, né, com os imigrantes. O imigrante é aquele que vai em busca de um trabalho melhor, uma vida melhor, para estudar, né? E depois, desde 2011, com a guerra na Síria, com a crise dos refugiados no mundo, né? Vocês têm que lembrar que só da Síria saíram aí 4 milhões de refugiados. E o lugar que eles vão buscar proteção é na Europa, né? Principalmente nesses países aí que eles conseguem ver uma oportunidade. Só a Alemanha está esperando aí 800 mil refugiados. Ou seja, o Reino Unido fazendo parte da União Europeia, com a questão da livre passagem, né, da livre circulação desses imigrantes, ela queria ter uma autonomia maior para saber quem entra e quem sai desses países. Isso serviu também como propaganda da extrema-direita, alegando, após os atentados em Paris, que isso seria aí uma oportunidade dos terroristas se infiltrarem na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales, na Irlanda do Norte, ou seja, nos países que fazem parte do Reino Unido. Então, ela saindo, ela teria uma autonomia maior sobre a política, né, de imigração. Além disso, ela queria ter uma política econômica totalmente independente da União Europeia. Isso traria novamente a soberania para o Reino Unido.
Tá, mas e outra coisa, último ponto, vai, para você dar essa dica para mim. O último ponto que eu falo para vocês é o risco de contágio, e isso já está acontecendo. Outros países da Europa também já estão aí, né, comentando sobre possíveis saídas. Vou dar um exemplo. Foi feita uma pesquisa na Europa que 45% da população da Europa é a favor de fazer referendo nos seus países para falar se eles querem ou não, né, a saída da União Europeia. E cita um país aí, vamos lá, a Itália. Na Itália você tem 58% da população que quer o referendo. E se for feito o referendo, foi feita uma nova pesquisa que 48% da população italiana quer a saída da Itália da União Europeia. A França, a situação é bem semelhante. Com o crescimento, né, dos partidos conservadores, você vai ter na França cerca de 55% da população que é o referendo, e 41% da população votaria a favor da saída da França da União Europeia. Outros problemas que podem gerar seria, por exemplo, quando a primeira-ministra da Escócia disse que ela poderia convocar um novo referendo sobre a independência da Escócia em relação ao Reino Unido. Olha isso, agora a Escócia iria sair do Reino Unido, porque, segundo ela, os escoceses não queriam sair da União Europeia. Ou seja, isso está abalando a Europa. Será que o Reino Unido, né, vai sair de vez? Né? Será que isso vai abalar? Outros países vão tomar a mesma decisão? Isso nós vamos ver com o tempo nas notícias. Espero ter ajudado aí bastante vocês. Desejo para vocês uma ótima prova e se liga no X. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos estudar agora então o tema Brexit, agora pensando um pouco mais na área da geografia. Nesse sentido, muito importante lembrar o que seria a União Europeia. E aí eu te digo que a fins didáticos nós podemos dizer que a União Europeia nada mais é do que a junção daquilo que denominamos de mercado comum, ou seja, a entidade supranacional que preza as chamadas 4 liberdades: livre fluxo de capitais, mercadorias, serviços e até mesmo pessoas, somado à ideia de união monetária, que nada mais seria do que a mesma utilização de uma mesma moeda a todos os países que compõem o bloco. Nesse caso, o euro. A relação do Reino Unido com esse bloco econômico, na realidade, sempre foi muito tensa. E isso fica bastante nítido quando a gente observa que o Reino Unido sempre buscou se afastar de acordos que buscassem uma maior integração com relação ao restante do bloco, seja na utilização da moeda. Para quem não sabe, o Reino Unido não faz uso do euro, faz uso da libra, ou até mesmo nos acordos de livre circulação de pessoas. Em 1973, quando o Reino Unido entra na União Europeia, já se tem várias e várias críticas dos britânicos com relação ao restante do bloco. Uma das críticas é que talvez grandes países como o Reino Unido teriam que cobrir grandes gastos públicos e grandes crises fiscais de outros países mais fracos economicamente, dentro de um bloco tão grande e tão heterogêneo como é a União Europeia. Outra crítica que é feita, ainda nesse período de ingresso do Reino Unido na União Europeia, é que talvez os britânicos perderiam sua soberania e a sua identidade. Logo, em 1975, apenas 2 anos depois da entrada do Reino Unido na União Europeia, já se tem o primeiro plebiscito. Um primeiro plebiscito que vai votar a permanência ou não dos britânicos na União Europeia. Nesse momento, aproximadamente 67% da população vota a favor da permanência. De lá para cá, existiram várias críticas com relação ao bloco econômico. Entre elas, nós poderíamos destacar, de novo, o tamanho da União Europeia e aí a necessidade do Reino Unido de cobrir o gasto de países menores e mais fracos economicamente, a perda de identidade britânica e talvez aquilo que eles chamem de burocracia de Bruxelas, que, para quem não sabe, é a sede da União Europeia. Todas essas críticas fizeram com que em 2015 o então candidato a primeiro-ministro britânico David Cameron prometesse que assim que eleito faria um plebiscito.
Um plebiscito que foi realizado no dia 23 de junho de 2016 e que resultou na aprovação de 51,9% da população na saída do Reino Unido da União Europeia. E aqui cabe brincar um pouco de Nostradamus e verificar algumas consequências geopolíticas. Como, por exemplo, como ficariam as relações comerciais entre França e Reino Unido, que, para quem não sabe, são relações comerciais bastante intensas. Aqui nós poderíamos observar duas possibilidades de cenário. Numa primeira possibilidade, a União Europeia pressionaria o governo francês a diminuir esses laços comerciais, até mesmo como uma forma de tentar punir o Reino Unido. Num outro cenário, as forças nacionalistas poderiam crescer dentro da França e forçariam, portanto, o governo francês a se retirar da União Europeia. Outros pontos que ganhariam destaque como consequências da retirada do Reino Unido da União Europeia seria justamente a perda de credibilidade do bloco econômico. Existem alguns analistas que acreditam que o bloco, a partir de agora, pode começar a perder investimentos. Mas também existem outros analistas que acreditam que com a saída do Reino Unido pode surgir alguns fatores positivos, como uma maior integração desse bloco, já que o Reino Unido, historicamente, sempre buscou se afastar de acordos que buscavam uma maior integração entre os que compõem o bloco econômico. Outro ponto interessante que ganharia destaque seriam as alegações do ministro da Economia, George Osborne, britânico inclusive, que chegou a dizer que caso o Reino Unido saísse da União Europeia, o Reino Unido poderia apresentar uma queda de PIB de 7% até 2030 e talvez até mesmo um rombo de 30 bilhões, o que acarretaria em maiores impostos e maiores cortes sociais. Outros exemplos de situações que poderiam acontecer é a elevação das frentes separatistas e nacionalistas em outros países. Gostou do vídeo? Gostou das ideias? Dê seu like, curta, compartilhe e um forte abraço!